Presbítero Fábio Custer, vamos aplaudir o Senhor Jesus na vida do servo, homem de Deus abençoado, que vai trazer uma palavra para nós aqui nesta noite. Então abra os seus ouvidos para que você possa ouvir, né? Abra o seu coração para que você possa receber a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar pelo mensageiro dessa noite. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te glorificamos aqui nesta noite. Muito obrigado, Pai. Oramos aqui pelo teu filho, teu servo, que vai trazer a mensagem, a palavra de Deus para nós. Ele já recebeu a revelação do Espírito Santo para transmitir à tua igreja. Agora cabe a nós abrir o nosso coração para que nós possamos receber a semente que é a palavra do Senhor. E essa semente venha germinar e dar muitos frutos, que a palavra é viva e eficaz. Ela cura, ela liberta, ela restaura. Então, Deus, que o Senhor venha abençoar o teu servo. Usa ele poderosamente aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e paz. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Achei que era só eu que estava aqui hoje, mas a igreja está comigo. Amém. Amados, eu confesso para vocês que hoje é um dia diferente para me ministrar, né? Alguns meses atrás o Senhor já tinha me entregado essa palavra que eu vou ministrar aos irmãos hoje, e eu já tive a oportunidade para ministrar, mas por causa de um espinho na minha carne eu não consegui ministrar. E é sobre isso que eu quero falar isso. É sobre isso que eu quero falar esta noite. Agradeço o pastor Eurico pela confiança, agradeço o presbítero Paulino pelo convite. Amém. E eu quero falar uma palavra com os irmãos que está na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 2 Coríntios, a partir do capítulo 12. Vamos falar a partir do versículo 1. Amém? 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 9. Versículo 9. Só que antes de falar sobre essa passagem na Bíblia, vocês precisam entender um pouco o contexto que ela está inserida. A segunda carta do apóstolo Paulo, ela é escrita para a igreja que está situada em Coríntios. O apóstolo escreve essa carta por volta de 55 a 57 depois de Cristo. Ou seja, ele já tinha um tempo de carreira, um tempo de ministério. Essa igreja estava fundada ali por uma missão do próprio apóstolo Paulo. Em uma das suas viagens missionárias, ele implanta então aquela igreja, a igreja de Coríntios, uma igreja tão famosa e uma igreja tão especial no coração do apóstolo Paulo, que tanto é que é uma das poucas vezes que você vai ver o apóstolo Paulo direcionando 2 cartas para alguém ou para uma igreja. Só que a igreja de Coríntios, amados, estava enfrentando algumas dificuldades naquela época, nessa segunda carta. A igreja de Coríntios estava passando por uma divisão. A igreja de Coríntios estava passando por falsos mestres, conflitos morais. Pessoas estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Coríntios, uma carta que ele tem um cunho um pouco pessoal, que o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre as suas fraquezas e as suas debilidades. Segundo carta de Coríntios, Paulo escreve principalmente para defender o seu ministério, a sua autoridade apostólica, reconciliar-se com a igreja, porque estavam desconfiando dele, porque falsos mestres diziam que ele não tinha experiência, ou seja, ele não poderia ser um apóstolo. Encorajar os fiéis a permanecerem firmes e falar sobre o sofrimento e a perseverança na graça de Deus. Um dos temas centrais da carta é que a força de Deus aparece nas nossas fraquezas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Amém? Quantos acharam? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse tempo me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para evitar que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Outras versões vai falar para me esbofetear. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Amados, essa passagem, o apóstolo Paulo está contando uma experiência pessoal. E é o interessante que essa experiência foi tão intensa, foi tão grandiosa, que ele teve revelações dos céus. E ele também está contando ali um testemunho pessoal. É interessante que ele está passando por 2 experiências aqui. Agora, uma das experiências que ele poderia se engrandecer, ele tira o foco. Agora, a outra experiência é que o poder de Deus está se manifestando na dor dele. Ali ele quer colocar o foco. E ele continua contando o testemunho pessoal dele. Ele fala: olha, tive grandes revelações, e em virtude dessas revelações foi-me dado um espinho. E esse espinho, é claro que para essa passagem bíblica ela é uma analogia. Ele não significa que é um espinho de verdade na carne. Ele quer exemplificar uma dor que ele está sentindo, algo que está incomodando ele. Então ele fala: foi-me dado um espinho na carne. Ele não tinha um espinho mesmo, é uma metáfora. Ele está usando uma metáfora para expressar: eu tenho uma dor, e isso está me incomodando, isso está doendo. Ele fala que rogou ao Senhor 3 vezes. Amados, apóstolo Paulo, você pode ler todas as cartas deles, nenhuma vez você vai ver ele rogando 3 vezes por algo. Se ele rogou 3 vezes por algo, podia ter certeza que aquilo estava machucando, poderia ter certeza que aquilo estava doendo, aquilo estava o incomodando. E o começo da passagem, ele fala que há 14 anos, ou seja, já fazia 14 anos, no mínimo, que ele estava convivendo com aquele espinho na carne, desde quando ele escreve a carta a Coríntios. E ele ainda continua incomodado, tanto é que ele escreve isso na carta. E a pergunta que eu quero fazer aqui hoje é: quantos aqui já teve um espinho na carne? Um espinho de verdade. Dói, não dói, pastor? Parece que tudo incomoda, tudo bate. Parece que você está andando, se você tem um espinho no dedo, você bate na parede, aquilo vai doer. E aquilo começa a te incomodar de tal maneira que você não consegue esquecer daquilo. E ele rogou: Senhor, tira isso de mim. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele começa a mudar a fala: então tá, Senhor, então se o seu poder começa a se aperfeiçoar na minha fraqueza, então eu quero me gloriar das minhas fraquezas, porque o seu amor, a sua glória vai se aperfeiçoar na minha dor. Então ele começa a mudar o foco, ele começa a focar assim, porque ele sabe que quando ele se coloca em um estado de dependência do Senhor, a graça do Senhor vem, e ali a cura, ali o nome do Senhor é glorificado. Agora, o que é esse espinho do apóstolo Paulo? Amados, você não vai encontrar
em lugar nenhum na Bíblia. Alguns teólogos discutem o que pode ser esse espinho. Pode ser uma doença, pode ser algo emocional, pode ser algo físico. Alguns teólogos ainda tentam exemplificar alguma coisa que pode ser, mas você não vai ter certeza do que é esse espinho. A Bíblia não vai trazer, não vai te falar claramente o que é esse espinho que o apóstolo Paulo tinha. Mas existem algumas coisas que precisam ser pontuadas nesse texto. E eu quero pontuar com os irmãos esta noite 3 coisas que me chamou a atenção nesse texto do apóstolo Paulo. O primeiro era, qual era o propósito do espinho? O propósito do espinho, amado, é para que o apóstolo Paulo ele não se deixasse levar pela soberba. Porque o começo irá dizer que ele viu coisas que eram indizíveis. Ou seja, ele teve uma grande experiência com Deus. Ele passou por grandes coisas com Deus. E ele diz que foi-lhe dado um espinho, para que ele não o gloriasse, não se gloriasse. Então, ou seja, uma das finalidades do espinho no apóstolo Paulo era para que ele não ficasse orgulhoso da sua experiência, e assim se achasse grande demais, melhor que os outros. A pergunta que eu faço essa noite é, quem que deu as revelações a Deus, a Paulo? Foi quem? Foi Deus. Deus deu as revelações, mas quem que planta a soberba? O diabo. E é interessante a tal ponto que o diabo, amados, ele não tem autoridade para tocar nos filhos de Deus. Amém? O diabo não tem autoridade para tocar na minha e na sua vida. Agora ele começa a plantar a soberba, porque ele sabe que o próprio Deus, ele resiste ao soberbo. Ou seja, o diabo sabe que o único que pode te tocar é o teu pai, o único que pode te corrigir é o teu pai. Então ele começa a plantar a soberba. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim: semelhante vós, jovem, sede sujeito aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestir-se de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então esse espinho tinha uma finalidade, era controlar o apóstolo Paulo, ele não deixar ele se ensoberbecer. Então Deus está tratando, Deus está corrigindo o apóstolo Paulo. E é interessante que algumas vezes eu já trouxe algumas ministrações aqui, já tive a oportunidade de ministrar em outras igrejas, e algumas pessoas vêm até mim, começam a me parabenizar. Falou: Fábio, você ministrou muito bem. Fábio, a sua palavra é de conferência, você tem que ministrar conferência, e fala isso, fala aquilo, e o Senhor está te usando. E amados, se eu não tomar cuidado, aquilo começa a crescer uma soberba tão grande, que eu começo a me achar melhor que os outros. Eu começo a me achar autossuficiente, e Deus começa a não participar das minhas ministrações. Então por isso eu tenho certeza que Deus também me deu um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não tivesse orgulho de mim mesmo. Então quando eu percebo que algo às vezes vai me trazer orgulho, eu falo: peraí, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei as minhas debilidades, eu sei as minhas dificuldades. Então eu sei, se eu estou aqui, é somente por Deus. Amados, nós temos que ter essa convicção. Deus trata com tudo, mas Ele resiste ao soberbo. Então o espinho é o modo de Deus não nos deixar orgulhosos das nossas experiências, assim como Paulo. Quando queremos nos engrandecer, o espinho aperta e voltamos ao propósito, e permite muitas vezes que nós nos alinhamos de novo à vontade de Deus. Mas a pergunta que fica é: mas que Deus é esse que me deu esse espinho?
que Deus é esse que fez isso comigo. E olha que eu já me perguntei muitas vezes. Como que o Senhor fez isso só comigo? Outras pessoas, aos meus olhos, parece normal, e só eu tenho essa debilidade, só eu tenho essa dificuldade. E a resposta que eu tenho para você hoje é que Deus me ama de tal maneira que Ele me corrige antes mesmo que uma pedra possa fazer com que eu tropece ali na frente. Provérbios vai dizer que a soberba precede a queda. Então o primeiro propósito do espinho, o primeiro ponto que eu quero pontuar é para que não deixemos nos orgulhar de nós mesmos, não nos achemos grandes demais. O segundo ponto aqui que eu quero falar com vocês esta noite é o mensageiro de Satanás, a fim de me atormentar. E outras versões vai falar esbofetear. Amados, você pode ter certeza que esse espinho que você está passando, eu sei qual que é o meu, esse espinho que você tem hoje, se nós não tomarmos cuidado, Satanás vai usar para nos esbofetear. E qual que é o espinho de Paulo? Eu já falei aqui, eu não sei qual que é, mas eu sei qual que é o meu espinho. O meu espinho é a dificuldade de falar. E parece que eu estou tranquilo aqui, parece que está tudo bem, mas quem me conhece pessoalmente sabe como que eu sou. Eu tenho muita dificuldade para falar. E muitas vezes o inimigo tentou usar isso para me parar. Já ministrei aqui diversas vezes, amados, e eu quero pedir desculpa para a igreja, porque faz tempo que eu não ministro aqui, e não foi por falta de convite. Pessoas me convidaram para ministrar, pastor, presbítero Tiago me chamou, porém, alguns meses atrás, esse espinho estava doendo de tal maneira, que o diabo estava fazendo de tudo para me parar. E para você pode parecer simples, olhar para mim e falar assim, mas ninguém vai entender a dor do espinho, a não ser a pessoa que está passando por ele, a não ser a pessoa que está sentindo ele. Amados, eu cresci com dificuldade de falar. Eu era muito gago mesmo. E eu passei por diversos problemas na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, a tal ponto de eu ficar tão indignado comigo mesmo, e muitas vezes tão indignado com Deus, perguntando, Deus, por que o Senhor fez os outros perfeitos e eu não? A ponto de eu falar, não, eu vou dar um jeito nisso, eu quero parar, eu vou parar. Com 11 ou 12 anos, que é o que eu fiz? Eu comecei a me bater, a me beliscar, toda vez que eu travava para falar uma frase. Eu estava conversando com alguém, eu travava, eu ia num local secreto, eu me batia, eu me mutilava, eu me castigava. Eu falei, ou vai, ou eu paro, ou senão alguma coisa vai acontecer. Eu comecei a me mutilar. Alguns anos atrás eu já testemunhei com a igreja que eu comecei a me isolar de tal maneira que comecei a entrar numa depressão, aonde eu fiquei por meses sem sair de casa. Amados, e quando eu falo sair de casa, eu já testemunhei isso aqui antes. Eu não saía da porta da minha casa para o meu quintal. Não saía, ficava trancado. Por quê? Porque eu não queria falar com ninguém. Colocava a culpa, as frustrações, tudo no meu espinho. Eu falava, se eu estou passando por isso, se está acontecendo isso comigo, é porque Deus permitiu. Deus me fez assim, então a culpa é dele. Então a culpa é dele, então se ele quer me curar, ou ele me cura, então ou deixa quieto. E aquilo começou a me doer de tal maneira que eu comecei a entrar em depressão. E muitas vezes o inimigo tenta me esbofetear, me fazendo lembrar e recordar disso. Quando penso em falar em público, amados, a minha ansiedade sobe. Aqueles que sabem que quando eu estou prestes a ministrar, eu fico agoniado.
eu começo a suar frio, meu coração começa a palpitar. No começo do ano, eu ministro em EBD, escola bíblica, ministro algumas vezes para jovens, em cultos. Amados, sempre quando eu tenho que ministrar, a semana para mim acabou. Começa a atacar a ansiedade, começo a me isolar. Muitas vezes eu pego o celular para cancelar a minha agenda. E hoje, eu vou ser sincero, não foi diferente. Eu quis mandar uma mensagem, falar: Paulino, arruma outra pessoa aí hoje. Mas eu falei não, porque eu sei que o poder de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. E como eu falei, alguns meses atrás, eu comecei a sentir algo que estava diferente em mim. Começava a endurmecer todo de um lado, a minha pressão alterava, o meu coração começava a disparar. Eu falei, não, é alguma coisa errada com o meu coração. E comecei a passar pelo um clínico geral. O clínico geral passou todos os exames para mim, fiz os exames. Ele falou, olha, vou ter que te encaminhar ao cardiologista. Agradecer aqui a irmã Ana, que através da tia dela conseguiu um cardiologista para mim. Passei pelo cardiologista. O cardiologista olha então os meus exames e fala: o seu caso é possivelmente de ansiedade. Você está tendo crise de ansiedade. E eu falo, é? Ele fala, é. E qual o cenário que você percebe que essas crises se intensificam? Eu falei, então, eu sou líder de jovens, sou presbítero da minha igreja e muitas vezes eu tenho que falar em público. E eu tenho dificuldade de falar. E eu observo que muitas vezes essas crises se intensificam quando eu tenho que falar em público. Ele olhou para mim assim e falou, então é melhor você largar isso. Para de fazer isso. Eu olhei para ele e falei, eu não posso parar. Que quem tem propósito não pode parar, amados. Quem tem propósito, mesmo que o espinho esteja doendo, tem que continuar, porque o propósito precisa ser cumprido. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa passagem, ele fala que o inimigo veio para esbofetear. Então, muitas vezes, o inimigo usou o espinho contra ele. Às vezes você está aqui hoje, e eu repito para você, eu não sei qual que é o teu espinho, mas permaneça firme. Permaneça firme. Muitas vezes o inimigo vai querer usar desse espinho para te parar, mas Deus é contigo. O nome dele vai ser glorificado na sua vida. O nome dele vai ser exaltado na sua vida. Para quê? Para que você olhe para dentro de você mesmo e fale, foi Deus. Sem Deus nada seria possível. E tem o terceiro ponto, que é algo que me chamou a atenção nesse texto. É entender que o espinho nos faz totalmente dependentes de Deus. A passagem fala que o apóstolo Paulo orou por quantas vezes? Por quantas vezes? 3 vezes. O apóstolo Paulo se tornou totalmente dependente de Deus por causa desse espinho, ao ponto de orar 3 vezes. A pergunta que eu faço é, e se ele não tivesse esse espinho? Será que ele teria orado essas 3 vezes? Será que ele não teria se orgulhado das suas experiências? Será que ele não teria deixado a soberba entrar ao seu coração? Mas aquele espinho fez com que ele fosse totalmente dependente de Deus. Talvez sem o espinho que eu tenho, eu não estaria aqui hoje. Talvez sem o seu espinho você não estaria aqui na igreja hoje. Possivelmente muitos irmãos só veio à igreja porque o espinho apertou, o espinho doeu, e ele precisou entender que precisa ser totalmente dependente de Deus. Tem alguns espinhos, amado, que nos traz para mais perto de Deus, nos faz humildes.
Mas eu sou líder, eu sou presbítero, eu sou empresário. Mas o espinho faz com que eu me coloque de joelho e não me exalte. Toda vez que o Senhor, eu tenho que ministrar, Ele sabe das minhas fraquezas. Então eu oro, falo: Senhor, é com você. Usa minhas cordas vocais, fale através da minha vida, para que o teu nome seja exaltado. E toda vez que eu termino a ministração, eu tenho a convicção que foi Deus, não foi eu. Porque se fosse por mim, eu nem aqui estaria. Amados, muitos aqui estão aqui hoje porque o espinho apertou. O espinho pode ser algo nas suas finanças, na sua família ou na sua saúde. Somente você sabe. Já disse aqui qual é o meu espinho, e toda vez que eu me lembro que tenho que ministrar, eu me coloco em estado de dependência, de mais dependência do Senhor, e busco cada vez mais a Ele. E o interessante é que, para essa passagem, a resposta de Deus para Paulo não foi de cura. A resposta de Deus para Paulo não foi o sim que ele procurava. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Amados, o amor dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você está aqui hoje procurando alguma resposta para que haja cura nesse espinho, e eu estou aqui para dizer que só há uma resposta: a graça de Deus e o seu amor. Nada mais que isso. Mas está doendo. Confie, porque Ele vai manifestar na sua fraqueza. Mas por que isso? Para que nós não exaltemos a nós mesmos, mas sim olhar e dizer: foi Deus. Foi Deus que me trouxe cura. Foi Deus que me colocou de pé para ministrar aqui esta noite. Foi Deus que salvou a sua casa, salvou as suas finanças. Foi Deus que fez tudo, não foi nós. E o espinho é nada mais para reter toda a glória a Ele, só a Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu confesso para você, eu não sei como aqui você chegou esta noite. Talvez, como o apóstolo Paulo, aquele espinho estava incomodando. Então tem algo em você que está te incomodando esta noite. Tem algo que está doendo. Mas eu estou aqui para dizer que o amor de Deus vai entrar de tal maneira que você vai entender que a graça dele é suficiente. E quando olhar para você, as pessoas irão dizer: o que foi que aconteceu? Você vai falar: não fui eu, foi Deus. Foi Deus que fez isso na minha vida. Foi Deus que fez isso na minha família. Foi Deus que fez isso no meu ministério. Foi Deus que fez isso na minha finança. E o nome dele vai ser engrandecido. Comece a orar ao Senhor. Eu não sei o que aqui está doendo em você esta noite, mas comece a entregar. Fala: Senhor, aonde há o espinho, Pai, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Venha, Senhor, com a tua graça sobre a tua igreja esta noite, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que pessoas serão usadas tremendamente para que o teu nome seja glorificado. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre.